E aí, povo de Deus, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no livro de Joel. Vai ser o único vídeo, beleza? São só 3 capítulos. Seja bem-vindo ao nosso canal e bora pro vídeo. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Joel capítulo 1, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, escutais, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os seus filhos destes a outra geração. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a lacusta. O que ficou da lacusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos que bebei vinho por causa dos mostos. Porque tirado é da vossa boca, porque uma boa nação subiu sobre a minha terra, poderoso e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavadores se envergonham, os vinheteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministro do altar, entrei e passai, vestido de saco, durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram à casa do vosso Deus. Santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai aos anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama rachou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel capítulo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate.
Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão aos muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apartará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas, entrarão como o ladrão. Diante dele tremerão a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retinirão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderosos executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Promessa de abundância. Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá, e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregarás mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para o longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente, para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dirá o seu fruto. A vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará crescer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os vossos servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque
No monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. O juízo de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurada. Joel capítulo 3, esse é o último desse livro. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança a Israel. E quem eles espalharem entre as nações, repartindo a minha terra, e lançarão a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Felícia. É tal o pago que vós me dais. Pois, se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu vos moverei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, seguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faze descer ali os teus fortes. Movam-se nações e subam ao vale de Josafá, porque ali se assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está maduro a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordaram, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairão uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramarei sangue inocente, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. Pessoal, esse foi o livro aqui, né? Esse foi o vídeo do livro de Amós, capítulo 1, 2 e 3. No próximo vídeo, Joel. Esse foi o vídeo do livro de Joel, capítulo 1, 2 e 3. O próximo vídeo vai ser Amós. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz.